Entrevista coletiva. Oferecimento Grupo Microlins. A franquia certa para o seu sucesso. Boa noite, estamos começando o Entrevista Coletiva, um programa que procura conversar sobre temas importantes aqui da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E hoje vamos conversar com o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Virmontes Rodrigues Júnior. Boa noite. Reitor. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores da Rede Bandeirantes de Televisão. E aqui comigo, para conversar com o reitor, o jornalista Eduardo Idaló, aqui colega da Band Triângulo, e a jornalista G. Alves. Reitor, nós queremos começar o nosso diálogo justamente lembrando que o senhor toma posse agora, no dia 19 de agosto, e nós gostaríamos de identificar as suas prioridades em relação à política de gestão na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, para esse mandato que se inicia a partir do dia 19, nós acreditamos que a principal missão que temos é concluir o processo de expansão e consolidação da universidade. Ela foi transformada exatamente há 5 anos atrás, em 2005, quando o presidente Lula assinou o projeto de lei de transformação. E naquele momento nós contávamos com 3 cursos de graduação. E hoje nós temos 24 cursos de graduação que precisam ser concluídos na sua política de instalação, tanto na contratação de professores, de servidores, quanto na ampliação das instalações físicas da universidade, que vai nos permitir abrigar esses cursos com a mais alta qualidade. Isso significa que o senhor ainda tem alguns bons problemas, porque cursos novos demandam vários tipos de ações emergenciais e nem sempre é possível fazer um atendimento tão rápido quanto os cursos necessitam. Como isso está sendo discutido? Na verdade, o que aconteceu com a política de expansão da universidade que nós estamos enfrentando no momento é o seguinte: primeiro nós temos que abrir os cursos, receber os alunos, para depois nós termos os recursos financeiros que vão nos permitir os investimentos, ou seja, a construção de mais salas de aula, a construção de mais laboratórios de ensino e de pesquisa e a aquisição, por exemplo, de livros e equipamentos para essas salas de aula e esses laboratórios. O que nós estamos fazendo nesse momento, por exemplo, é alugando instalações para que esses cursos funcionem de maneira provisória, até que as obras que já estão iniciadas sejam concluídas e permitam a instalação mais adequada desses cursos. E dentro desse processo de expansão, muito se falou na utilização do antigo Uberaba Tênis Clube para servir a universidade. Semana passada, recente polêmica envolvendo os prefeitos em exercício e prefeito afastado, o Anderson Adalto, a respeito do hospital regional. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre essas duas questões. Acredito que a localização do hospital regional já está definida num terreno da prefeitura no final da Avenida da Saudade. Eu, particularmente, não vejo nenhuma dificuldade na instalação do hospital naquela região com relação à proximidade do cemitério, por exemplo. Vejo algumas facilidades, que se trata de uma avenida ampla, com pistas de acesso que facilitam muito, especialmente para os casos de urgência e emergência. Ali nas proximidades da Nenê Sabino e da Santana Borges, facilita o acesso das grandes vias que cortam Uberaba e o Triângulo Mineiro. Eu particularmente não vejo nenhum problema. Eu acho que nós temos que aguardar laudos técnicos com relação à proximidade do cemitério, mas em outras localidades do país e do exterior, hospitais se localizam próximo de cemitérios sem muita dificuldade, sem muito problema. E as negociações com o TC e a Universidade Federal? Não existe nenhuma negociação no momento. Nós chegamos a ter uma negociação com a direção antiga do UTC, no sentido de aproveitar aquela área para as intenções de expansão da universidade, especialmente na área de saúde. Em plenária, os sócios semidos definiram que essa sessão não seria feita e nós estamos agora em parceria, digamos, frágil com o UTC para a utilização das instalações com vistas às atividades do curso de Educação Física e às atividades esportivas dos alunos da universidade. E boa noite, reitor. O Ministério Público Federal estabeleceu agora recentemente que 100% do atendimento da Clínica Civil da Universidade do Triângulo Mineiro seja feita pelo SUS. Isso pode gerar um déficit para a UFTM?
Não, eu acredito que não, porque a legislação que determina que os hospitais de ensino brasileiros, especialmente os públicos, façam um atendimento 100% SUS, ela já aponta também que a compensação financeira tem que ser dada dentro da cota do SUS. Ou seja, nós já abrimos uma negociação com o gestor municipal, com o secretário de saúde, o professor Valdemar Rial, para que esses novos leitos abertos no hospital, com a implantação da clínica civil frente ao SUS, eles sejam incorporados ao teto do Hospital de Clínicas da Universidade e o hospital seja remunerado por essas atividades. E pegando uma carona na pergunta do Eduardo, reitor, eu te pergunto, e diante de tudo isso, desse quadro que se assinala, sobretudo na saúde, que tem historicamente a cara da Universidade Federal, quais são as expectativas com relação à emenda 29 em tramitação no Congresso? Olha, o que nós precisamos hoje para que o Sistema Único de Saúde funcione no país é financiamento. Nós temos grandes passos a serem dados também na melhoria da gestão do sistema. Mas à medida que essas emendas tramitando na Câmara, no Congresso Nacional, façam com que haja um maior aporte de financiamento ao Sistema Único de Saúde, eu tenho certeza que o país, do ponto de vista de concepção, tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Ele precisa, para funcionar na eficiência que toda a população brasileira merece e deseja, mais financiamento. E eu acho que com isso nós iremos conseguir. O Hospital de Clínicas, é bom que se diga, ele, nas dimensões que ele tem atualmente e na possibilidade que ele tem de crescimento, ele sozinho não consegue atender a toda a demanda da região do Triângulo Sul, que hoje está em torno de 1 milhão de habitantes. Nós precisamos fortalecer o sistema de saúde como um todo, tendo o Hospital de Clínicas como o hospital base para alta complexidade, mas construindo em Uberaba e em outras cidades polos microrregionais como Araxá, Frutal e Iturama, hospitais que permitam uma resolutividade da média complexidade. Assim nós vamos descarregar o sistema e fazer com que ele seja mais eficiente, evitando até deslocamentos desnecessários de pacientes dessas regiões até Uberaba. Reitor, e falando em otimização de recursos, em organização dessas estruturas mais sistêmicas, a gente percebe uma iniciativa muito interessante de algumas universidades mineiras que se reuniram em um consórcio justamente para fazer com que os alunos tenham mais mobilidade entre universidades, professores tenham mais mobilidade e algumas áreas sejam melhor beneficiadas por causa desse consórcio. Há algum tipo de conversa entre a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a UFO no sentido de estabelecer uma complementaridade entre as duas instituições? Veja, a primeira reunião para formar esse consórcio das universidades do sul de Minas, ela se deu terça-feira agora, dia 3, em Belo Horizonte. Então, o consórcio ainda não está formado. A questão da mobilidade acadêmica, que seria a mobilidade de alunos, de graduação, de pós-graduação e de professores, ela já existe hoje na Universidade Pública Brasileira. Todas as universidades federais assinaram um protocolo no seu conjunto que permite essa mobilidade. A intenção mais forte desse consórcio é fortalecer determinados tipos de ação que vão permitir com que essas universidades, especialmente as menores, se fortaleçam no sentido da criação de um ambiente mais forte da pesquisa e da pós-graduação. Hoje, para que a gente mantenha o status de universidade, nós precisamos ter 4 cursos de pós-graduação em nível de mestrado e 2 com nível de doutorado. Esse é o requisito mínimo. E muitas universidades brasileiras, inclusive algumas públicas, ainda não têm na sua oferta de curso essas condições, então nós precisamos de ações muito emergenciais para permitir que esses cursos sejam oferecidos e o consórcio é a melhor solução no momento. E em relação ao UFO, o que há de interesse das duas partes de fazer algo mais intenso, ainda que essa mobilidade já exista, mas a gente percebe que na prática ela é pouco utilizada, não é verdade? Existe uma grande interação entre a UFTM e a UFO. Desde o momento que nós enfrentamos esse processo de expansão, especialmente na hora que optamos por abrir cursos em outras áreas do conhecimento que não eram a origem da universidade, que nós trabalhávamos originalmente só na área de saúde, abrimos na área de educação e abrimos nas engenharias, contamos com uma parceria muito estreita da Universidade Federal de Uberlândia e de outras aqui próximos, como São Carlos e Goiânia. Eu acho que o ambiente criado
nessa parceria nos últimos 5 anos com a UFO vai facilitar muito a ampliação no sentido de documentá-lo ou de formalizá-lo na forma de um consórcio. Essa conversa ainda não houve, mas eu tenho certeza que o reitor Alfredo estará aberto junto com a sua equipe a uma interlocução dessa natureza. E reitor, a UFTM saiu um pouco só da área de saúde para entrar na área de engenharia, licenciaturas. Há outros interesses, outras áreas para a UFTM? Olha, acho que toda a área de educação interessa à Universidade Brasileira de maneira geral e a UFTM não é diferente disso. No projeto que apresentamos e pactuamos com o MEC em 2007, que é o projeto do Reúne, todos os cursos programados a serem abertos foram abertos agora em 2010. Hoje nós estamos mais ou menos divididos, com números iguais de cursos em cada área do conhecimento, na área de educação e ciências sociais, na área de saúde e na área de tecnológicas e exatas, com as 7 engenharias que começaram a funcionar esse ano. Voltando à pergunta da UFO, a ideia é porque muita gente ainda acredita que se um curso já existe na UFO, não vai ser oferecido na UFTM, justamente por causa dessa suposta complementaridade entre as duas instituições. Isso procede? Não, na verdade, se você for observar, dos 24 cursos que são oferecidos na universidade, provavelmente todos também são oferecidos pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, não existe nem disputa e sim uma complementação. Para cada área, você tem algumas especialidades ou algumas vocações que elas são construídas à medida que você contrata professores e técnicos e a vocação daquele professor, daquela equipe de um determinado curso, é que vai fazer com que aquele curso tenha um direcionamento mais para uma área ou outra do conhecimento dentro do saber do curso. Então, eu acho que o que nós vamos buscar é complementação e não competição. Temos que fazer um rápido intervalo. Guarda a pergunta para o próximo bloco e já voltamos aqui no Entrevista Coletiva. Estamos de volta na Entrevista Coletiva, conversando hoje com o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Virmontes Rodrigues Júnior. Reitor, um dos temas que ainda são tabus no relacionamento entre sociedade e universidade são as parcerias entre iniciativa privada e universidades públicas. Parece que ainda há uma espécie de desconfiança entre os gestores das instituições públicas em relação a convênios e outros tipos de parcerias com empresas. Qual é a opinião do senhor e qual é a política que o senhor quer desenvolver em relação a esse tema? Veja bem, André, à medida que a universidade cria novas áreas do conhecimento na sua oferta de curso, sem dúvida nós vamos ampliar a possibilidade dessa relação público-privada. Eu acho que no atual cenário, nós estamos no século XXI, nós não precisamos mais construir muros e criar barreiras. Eu acho que a relação entre a universidade e o setor produtivo privado, ela tem que ocorrer e ela precisa ocorrer com muita clareza, com instrumentos que garantam a transparência e inclusive o controle social dessa relação, para que nós tenhamos certeza que não vai haver prejuízo à aplicação do recurso público. Eu acho que com clareza, com transparência e com controle social, esse relacionamento deve haver para o desenvolvimento tanto da universidade quanto da sociedade e da iniciativa privada de maneira geral. O que significa essa transparência? Porque eu imagino que um bom serviço que a universidade pode oferecer são os institutos que podem, por exemplo, prestar serviços para a sociedade, sendo procurados por ela, e com algum aporte de recursos também para as pesquisas das empresas privadas. E que tipo de ação mais concreta ou que tipo de planejamento a gente pode esperar da UFTM nos próximos 5 ou 10 anos? Inicialmente, nós devemos criar dentro da universidade instrumentos que regulamentem essa interação, com bastante clareza, para que a sociedade, tanto dentro da universidade quanto fora dela, possam acompanhar o desenvolvimento desses projetos. Eu acredito que isso vai se dar na forma de projetos, ou seja, projetos de pesquisa, ou seja, projetos de extensão, no qual a universidade presta um serviço
a uma determinada empresa e indiretamente a toda a sociedade no sentido de desenvolver um produto ou desenvolver um processo ou no sentido de prestar um serviço direto na elaboração de um determinado projeto. Imaginam aí que com a instalação das engenharias e quando o seu corpo estiver completo, esses projetos podem se dar nas mais diversas áreas do conhecimento, uma vez que nós estamos aí com 7 cursos de engenharia já em pleno funcionamento. Professor, o senhor tem informações sobre o custo? Porque todo mundo sonha com a universidade pública, com o ensino superior de qualidade, com a estrutura e com a questão econômica, né? Já que é um curso gratuito. O senhor tem ideia do que custa ao país, na UFTM ou na Universidade Pública Brasileira, o aluno individual? Olha, eu posso te dizer o que custa a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o que nós temos de orçamento previsto para o ano de 2010. Nós vamos fechar o ano de 2010 com algo em torno de 4.000 alunos entre cursos de graduação e pós-graduação e temos um orçamento previsto de 120 milhões para a universidade e de 70 milhões para o hospital. Para o ano de 2010. Esse orçamento, veja bem, ele está implicando aí custeio, que são as contas de energia, telefone e material de consumo da universidade e do hospital, e ainda capital, que são os investimentos que estamos fazendo no sentido de expansão, construindo novos prédios, adquirindo novos equipamentos. Se essa conta for fechada, vai sair em torno de R$40 mil, R$35 mil por aluno ano. Pegando um gancho na pergunta da G, o patamar que a gente vê hoje nas universidades públicas é alunos com alto poder aquisitivo e pessoas que não têm condição de pagar, se matando de trabalhar o dia todo, fazendo um curso muitas vezes mal feito, porque não tem tempo suficiente para se dedicar em universidades particulares. O senhor é a favor ou contra as cotas, seja para pobre ou para negro, e o que o senhor acha que seria a solução para mudar esse quadro? Bom, nós temos aí que pensar na solução a curto e a médio e longo prazo. Eu acho que alguma forma de cota ou de bônus que a política adotada hoje pela universidade ajuda a corrigir de maneira mais rápida qualquer viés dessa natureza. E a longo prazo, nós precisamos corrigir. E a correção a longo prazo só vai se dar quando nós tivermos um ensino público de primeiro e segundo grau de maior qualidade, e a universidade tem trabalhado para isso à medida que ela cria cursos de licenciatura. Então nós precisamos ter uma visão da educação brasileira, uma visão sistêmica, não olhar apenas a educação superior nem a educação fundamental, ter uma ideia da educação como um todo, que aí nós vamos construir para o país uma política de educação que vai ultrapassar governos. Vai deixar de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. Independente do presidente ou do governador que assuma, nós vamos ter essa política continuada e aí nós vamos resolver os problemas de educação do país. Só para completar esse tema, reitor, eu te pergunto, há quem defenda a compensação dos investimentos públicos feitos na educação, sobretudo superior, com prestação de serviço à sociedade. Qual é a sua opinião, como gestor e como formando de Universidade Federal, sobre esse assunto? E também a questão das doações que os alunos formados nas universidades federais, que conseguem muito sucesso, é muito comum isso acontecer em outras universidades internacionais, mas no Brasil parece que ainda há um tabu. Grandes empresários, especialmente os paulistas, às vezes fazem o seu curso de graduação no Brasil, vai para uma universidade americana, faz lá durante 1 ou 2 anos o seu curso de pós-graduação, e contribui para a universidade americana, na qual ele estudou 1 ou 2 anos, mas não contribui para a universidade brasileira, na qual ele estudou por 4, por 5, por 6 anos ou mais. Então, eu acho que falta um pouco na cultura da elite da sociedade brasileira essa questão de doação voluntária, né? Às vezes porque se acredita que os impostos no Brasil já são muito elevados e que ele já deu, através da contribuição dos impostos, a sua parte, né, para o desenvolvimento da sociedade, e fica aí algumas ações à margem dessa filantropia voluntária que poderia ser estimulada. Contemplada. Que seja voluntário ou que seja obrigatória, tem tanta lei nesse país. Qual é a posição do senhor, do reitor Vermontes? Eu acho, a minha opinião pessoal, é que o egresso de uma universidade pública, ele deveria se comprometer a um serviço público logo em seguida. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, no Brasil,
o serviço militar, que é obrigatório aos homens quando completa 18 e serve aos 19 anos, o egresso de uma escola pública deveria se comprometer a prestar um serviço depois de terminado o seu curso de graduação. Esse serviço, ele poderia ou deveria, na minha opinião, inclusive ser remunerado na forma de uma bolsa ou na forma de um bônus salarial, mas a grande vantagem que eu vejo nisso seria o deslocamento dessa pessoa para outras áreas do país onde elas são mais frágeis. Por exemplo, nós estamos com uma grande concentração de médicos e de profissionais da área de saúde no Sudeste e no litoral do Nordeste. O Centro-Oeste, o Norte e o interior do Nordeste está desprovido desses profissionais. Seria interessante um programa que levaria esses profissionais ao interior, pelo menos por 1 ano ou por 2 anos, remunerados, para que eles contribuíssem para o país como um todo. E quem sabe, num tipo de ação dessa, alguns não se fixariam nessa região e permitiria o desenvolvimento mais equânime do país, que é um dos enfrentamentos que tem o país como um todo. E dá para começar um projeto piloto pelo UFTM na sua próxima gestão aqui mesmo em Uberaba, com as nossas entidades, com as nossas escolas? Ou... Esse tipo de situação exige uma ação de governo, né? E não uma ação isolada de uma universidade. Exigiria até, na minha opinião, um projeto de lei que deveria tramitar no Congresso Nacional e depois ser sancionado pelo presidente. E exige também, você pode ter certeza, pela polêmica que tem toda essa questão, uma grande negociação com a sociedade brasileira de maneira geral. Agora, é bom que se diga que a universidade brasileira ela não está tão elitizada quanto se pensa no seu conteúdo geral. Alguns cursos, sim, eles são muito elitizados, mas, no geral, a universidade brasileira ela não está com a faixa A e B da população, não. Nós temos, inclusive, mais de 10% dos nossos alunos hoje que fazem jus e estão recebendo alguma forma de assistência estudantil para que possam continuar o seu curso dentro da universidade. É pouco ainda aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos e precisamos fazer mais da forma de assistência estudantil, especialmente para esses casos de fragilidade socioeconômica. Eu até gostaria de levar essa discussão social também para a pesquisa, porque a gente percebe que uma universidade como a UFTM, que é calcada nos estudos sobre medicina, sobretudo historicamente, a impressão que dá é que, às vezes, os cursos de humanas não são tão prestigiados como os cursos voltados à área médica. E a gente vê experiências muito interessantes ocorrendo na UFTM, como, por exemplo, os cursos de letras, publicando livros, junto com o pessoal de terapia ocupacional, fazendo histórias de vidas de pessoas para melhorá-los, para fazer com que a saúde deles melhore. E a gente vê também grupos de estudo trazendo, inclusive, o Nilmário Miranda, discutindo formas interessantes de se fazer democracia para todos. E eu gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação a qual é o papel da pesquisa em ciências humanas no desenvolvimento da sociedade. Acho que a pesquisa em todas as áreas do conhecimento ela é fundamental para o desenvolvimento social, porque ela traz mais informação e junto da informação vem a crítica, principalmente do estado atual e quais são as necessidades de mudança e como promover essas mudanças. Nós estamos com esse enfrentamento hoje na universidade, por sermos tradicional na área de saúde, por termos um corpo de professores há mais tempo na universidade na área de saúde. Esse corpo está mais qualificado do ponto de vista científico e hoje está competindo com os novos cursos e com as novas áreas, eu diria até em condição de desigualdade. São como tubarões competindo com peixes menores. Então, a política que eu sugeri que o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação adote na universidade de agora para frente é que os incentivos à pesquisa, especialmente com relação às bolsas de iniciação científica e aos projetos de pesquisa que são financiados pela universidade ou pela fundação de apoio, eles sejam divididos por área de conhecimento. Nós teremos os projetos da área de biológicas e saúde de um lado, os projetos da área de educação e ciências sociais de outro e os projetos da área de tecnologia de outros, para que eles façam uma competição entre eles, entre cada área e não no seu conjunto, porque senão com o tamanho e com a tradição da área de biológicas e saúde, ela vai criar uma sombra muito grande e não vai permitir o desenvolvimento equânime da universidade. Okay.
Uma última pergunta. O senhor, em termos de gestão, tem um estilo parecido com uma forma mais centralizadora? Ou o senhor gosta de se relacionar, por exemplo, com centros acadêmicos, com professores, para fazer uma gestão mais democratizada? Acho que pela própria origem, né, eu fui dirigente estudantil na época do meu curso de graduação aqui na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. E eu acredito que eu tenho uma boa relação com o diretório acadêmico, com os diretórios acadêmicos da universidade, com o diretório central dos estudantes. Nós temos procurado incentivar a organização estudantil e procurar ter uma gestão participativa. Eu acho que esse é o meu estilo. Pode ser que alguns venham falar assim, olha, está difícil falar com o reitor, ou o reitor está centralizando muito. Eu tenho a impressão que não. E se alguém achar que eu estou centralizando muito, ou que está difícil falar comigo, eu paro no corredor a qualquer momento. Né? Não atendo as pessoas apenas no gabinete, estou sempre circulando nos corredores do hospital e nos corredores da universidade, para facilitar esse acesso. Eu acho que a universidade está sempre em construção e ela precisa estar à frente do tempo. Se tem um lugar que tem que estar na vanguarda, é a universidade. E ela nunca vai ser construída por uma pessoa só ou por uma equipe fechada dentro de um gabinete. Ela é construída pelo conjunto da sociedade brasileira e ela é construída especialmente por toda a comunidade acadêmica. Alunos, professores e servidores técnico-administrativos preocupados e engajados na consolidação do sistema. Reitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista Coletiva. Agradeço também aos jornalistas Eduardo Ridaló e G. Alves, que participaram do nosso bate-papo. E o Entrevista Coletiva fica por aqui. Até o próximo sábado. Entrevista Coletiva. Oferecimento Grupo Microlins. A franquia certa para o seu sucesso.